Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Fernandes e ministro da disciplina de Direito Civil aqui no Verbo Jurídico. E hoje estou gravando para vocês um vídeo explicativo de como elaborar recursos das questões do exame da ordem. É claro que eu vou usar como exemplo uma questão do 28º exame, já que foi uma questão já confirmada pela banca, anulada, né? No último exame agora a gente ainda não tem previsão de anulação. Então, vamos usar uma questão que os recursos foram acolhidos e que a banca examinadora optou por anular a questão. Eu vou primeiro explicar de que questão se trata, nós vamos ler o enunciado, depois eu vou ensinar vocês a como redigir o recurso, qual tipo de argumento utilizar e qual é o pedido que deve se fazer à banca para que ele seja prontamente atendido e não fique lá perdido no meio de tantas solicitações. Vamos lá então, pessoal, de olho na tela. A questão, então, como eu falei para vocês, era do exame 28º, que foi o primeiro exame do ano de 2019. A questão anulada se refere ao direito das sucessões. As provas, então, tipo 1 era a questão 37, da prova tipo 2 a questão 36, da prova tipo 3 a questão 41 e da prova tipo 4 a questão 35. No enunciado narrava-se a seguinte história. Flora e Carlos pretendem contrair matrimônio. Flora tem 65 anos e Carlos 66. Por se tratar de segundas núpcias do futuro casal e já terem filhos oriundos de relacionamentos anteriores, eles não pretendem se tornar herdeiros um do outro e tampouco comunicar seus patrimônios. Diante do desconhecimento dos efeitos sucessórios do casamento, Flora e Carlos buscam aconselhamento jurídico sobre a possibilidade de sua pretensão. Assinale a opção que indica a resposta correta dada pelo advogado ou advogada, consultado ou consultada. E aí a banca sempre nos dá 4 alternativas possíveis, ou seja, 4 respostas que, indicando uma correta e 3 estariam então incorretas pelo raciocínio da banca. Ocorre que nesta questão nós tínhamos 2 alternativas corretas. Em razão disso, foram formulados recursos para que se anulasse a questão. Por quê? Porque os alunos poderiam ser induzidos em erro, uma vez que 2 alternativas estavam corretas e não apenas uma. A banca acabou indicando como resposta correta a alternativa D. Vejam que não se trata de alternativa incorreta. A alternativa D está correta para a resolução do caso. No entanto, a alternativa C também está correta. Ou seja, nós tínhamos 2 alternativas corretas na mesma questão. Então, não se trata de erro da banca de indicação da alternativa no gabarito, e sim de elaboração de mais de uma resposta correta. Como foi que nós ajudamos os nossos alunos a elaborar o recurso, né? Em primeiro lugar, nós temos que nos dirigir de forma educada aos examinadores e apresentar, já num primeiro momento, qual é a questão que pretendemos ver anulada na prova. Sempre os recursos são feitos dentro da plataforma da FGV. Então, lá existe já um formulário em que o aluno apenas preenche e colaciona os seus argumentos, tá? Neste caso, nós estávamos analisando a questão da prova amarela, que tratava, então, da questão número 41. Lembrem-se, então, que cada uma das provas, dependendo do tipo da prova, a questão está colocada em uma numeração distinta. Então, a prova deste examinando, que nós ajudamos a elaborar o recurso, era a prova tipo 3. Pois bem, redigimos então do seguinte modo. Prezados senhores examinadores, o presente recurso tem a pretensão de ver anulada a questão número 41 da prova amarela. Então, objetivamente indicamos qual é a questão que se pretende ver anulada. Agora, nós temos que dizer para a banca por que queremos ver a questão anulada.
Então, nós especificamos que a banca considerou certa a assertiva da letra D. E aí, a gente explica, né, ou refuta o porquê daquela alternativa estar equivocada ou correta. E aí nós explicamos, então, entendendo que o ordenamento jurídico brasileiro não oferece alternativa para a pretensão do futuro casal, o que está correto. Vejam que aqui nós reconhecemos que a visão da banca para escolher a alternativa D não estava equivocada. O problema da questão era outro. Isto tendo em vista que o casal não almeja comunicar seus patrimônios durante a sociedade conjugal. Dessa forma, devem optar pelo regime da separação convencional de bens mediante pacto antenupcial. Todavia, e aqui nós apresentamos o problema deles terem escolhido apenas a alternativa D, o regime da separação de bens, quando convencional, autoriza o cônjuge sobrevivente a concorrer na herança do outro, pois a herança do cônjuge sobrevivente é deferida nos bens particulares. A matéria, inclusive, foi toda ela tratada, explorada e esmiuçada durante o curso preparatório para a OAB. Com isso, o efeito almejado durante a sociedade conjugal afastaria o efeito pretendido na sucessão. Por quê? Porque a gente sabe que, ao escolher o regime convencional da separação de bens, nós não teremos os bens comuns, ou seja, não teremos essa categoria de patrimônio, né? Então, cada um herdará os seus bens cada um terá bens particulares, não haverão bens comuns, mas nós sabemos que o cônjuge herda dos bens particulares. Então, eu não tenho direito de meação, mas tenho direito de herança, né? E aí se explica, bom, em que pese a assertiva da letra D esteja correta, a questão comportava outra resposta correta, qual seja a alternativa da letra C, uma vez que o examinador, nesta alternativa, afirma que, e aí nós colocamos aqui a transcrição da alternativa C, que nós também entendíamos ser correta. O cônjuge no ordenamento jurídico brasileiro sempre será herdeiro necessário, independentemente do regime de bens. E aí explicamos, o que também é uma verdade. Ou seja, concordamos com a banca de que a alternativa D trazia uma resposta efetivamente correta, mas indicamos à banca que havia outra alternativa na questão também correta. Muito bem. Aliás, deve-se atentar para o fato de que o cônjuge sempre será herdeiro necessário, e tal qualidade independe do regime de bens. É o que se pode inferir no entendimento a partir da leitura do artigo 1845 do Código Civil. Sobre o tema já houve manifestação dos tribunais superiores, conforme faz prova a ementa que abaixo se coleciona a título ilustrativo. E neste caso, não que seja obrigatório, mas nós optamos por trazer o entendimento do Tribunal Superior, né? E aqui é um recurso especial, então é o entendimento do STJ, do ministro Moura Ribeiro. Para quê? Para sustentar a FGV que não se tratava de uma interpretação isolada do artigo 1845, e sim de uma tese já reconhecida nos tribunais superiores. E nesta ementa, há então o reconhecimento de que o cônjuge, qualquer que seja o regime de bens adotado pelo casal, é herdeiro necessário. A questão é, ser herdeiro necessário não significa que necessariamente eu serei concorrente da descendência na herança. Então, o fato de eu não concorrer na herança não me afasta da qualidade de herdeiro necessário. Então, no regime da separação convencional de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes de falecido. A lei afasta a concorrência apenas quanto ao regime da separação legal de bens, prevista no artigo 1641 do Código Civil, que é aquela obrigatoriedade da lei em se adotar o regime da separação de bens naqueles 3 casos descritos no artigo 1641. Causas suspensivas do casamento, maiores de 70 anos e aqueles que casam com autorização judicial. Aí continuamos explicando.
Contudo, afirmar que o cônjuge sobrevivente é sempre um herdeiro necessário não significa afirmar que sempre concorrerá na herança do decujus, pois a concorrência, sim, dependerá do regime de bens adotado na sociedade conjugal, conforme previsão do inciso 1 do artigo 1829. Lembrando o que, gente? Que lá no artigo 1829, inciso 1, o cônjuge somente concorrerá na herança com a descendência se casado com o decujus no regime da comunhão parcial de bens e houverem bens particulares, ou se casado no regime da separação convencional de bens, porque aí só restarão bens particulares. Lá no começo do recurso nós já havíamos, inclusive, concordado que o cônjuge herda dos bens particulares. Mas há uma restrição expressa, que o cônjuge não herdará no regime da comunhão universal, porque aí só existirão bens comuns e ele receberá 50% a título de meação, e também não herdará no regime da separação obrigatória ou legal de bens. Continuamos aqui no recurso, concluindo agora que, portanto, a assertiva da letra C também está correta. Assim sendo, a questão de número 41 deve ser anulada e até, inclusive, colocamos em letras garrafais o anulada, em razão de existirem duas alternativas que respondem corretamente ao questionamento, que são as assertivas das letras C e D. Vejam então agora que nós iniciamos o recurso explicando a questão. Depois, sem cuidado, transcrever a questão no formulário do recurso. Basta indicar qual é o tipo de prova e qual é o número da questão que se pretende ver anulada. Não é necessário colar o conteúdo da questão no dispositivo. Por quê? Porque a banca conhece a prova. A gente não precisa ficar colando a questão inteira no nosso recurso. Indicamos, então, nos apresentamos para a banca educadamente, indicamos qual é a questão que deve ser anulada, indicamos, em primeiro lugar, o porquê da alternativa escolhida pela banca ser equivocada. Neste caso, não estava equivocada, mas havia mais uma assertiva que deveria ser considerada. Explicamos as razões do nosso recurso e fechamos o nosso recurso concluindo, ou seja, arrematando, explicando então que a questão devia ser anulada porque ela tinha mais de uma resposta correta. Pode ser que vocês se deparem com alguma questão que não tenha mais de uma resposta correta, e sim em que todas as alternativas estejam incorretas. Nesse caso, vocês também vão apresentar a questão, vocês também discorrerão sobre o equívoco da banca, mas vocês vão indicar o porquê da alternativa considerada pela banca como gabarito oficial estar incorreta. E, no fim, vão pedir a anulação. Por quê? Porque a assertiva considerada pela banca como resposta correta, na verdade, contém incorreções. Pode acontecer também uma terceira opção, de as alternativas existirem nas alternativas uma resposta correta e 3 incorretas, mas a banca, ao invés de indicar a alternativa correta, indicou a alternativa incorreta como sendo o gabarito oficial. E aí eu preciso convencer a banca de fazer a troca. Então, precisa anular a questão para quê? Para se reconhecer que a banca indicou como gabarito oficial a alternativa incorreta e deixou que a alternativa correta passasse como equivocada. Então, sempre cuidem qual é o objetivo de vocês. Lembrando sempre que o objetivo final é a anulação, mas que eu preciso indicar o porquê daquela questão merecer ser anulada. Se é porque existe mais de uma assertiva que responde corretamente à questão, se é porque nenhuma das assertivas corresponde à resposta da questão, ou se é porque a banca indicou como gabarito oficial uma assertiva equivocada, sendo que havia outra assertiva que respondia melhor ao problema exposto. Relembrando, gente,
que na última prova agora, das questões que me competiam comentar, não houve nenhuma passível de anulação. Por isso estamos trabalhando com a 28ª prova, 28º exame, onde houve o reconhecimento, essa questão foi anulada, ok? Assim eu me despeço de vocês fazendo um convite especial. Se vocês gostaram da forma como a gente explica para vocês como fazer os recursos, pensem que vocês vão adorar as aulas que o curso prepara para vocês. Venham estudar com a gente para o exame da ordem. Venham se preparar aqui no Verbo Jurídico. Verbo neles.